Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Como é bom ter saúde, como é bom estar saudável, como é bom saber que existe um Deus que cuida da gente. Nessa noite, nós iremos falar do coração, nós iremos falar, conversar sobre sentimentos, emoções, sobre coisas relacionadas você, ao seu ser, ao meu ser nessa noite. Existe uma coisa que se chama governo. Houve uma transição desse tal governo no povo de Israel. Aconteceu algo que transicionou um governo. Para você que já sabe, ou para você que não lembra, eu vou recordar. O povo de Israel vivia num governo chamado teocracia, onde Deus, quem dava as regras, as leis, os profetas e sacerdotes recebiam de Deus e passava para o povo como em forma de leis de governo. Houve um momento que foi feita uma transição, e a outra forma que foi transicionado é a monarquia, onde para o povo de Israel, Deus falava com um rei, esse rei falava com os profetas e sacerdotes, e depois era passado para o povo. Claro que todos nós sabemos, aqui no Brasil hoje nós vivemos uma democracia, que é onde o povo manda no governo, o governo trabalha para fazer todas as coisas, e a gente chama isso de Estado, e esse Estado, ele tem por fundamento ser um Estado laico, onde pode ser cultuado e adorado vários deuses, hoje no Brasil. Então, se você não sabia disso, ou se esqueceu, quem manda no governo do Brasil, hoje atual, é você, é sua casa, é sua família, é você e os seus. O povo não entende isso, pastor Miguel. Nós não entendemos isso, porque nós não somos doutrinados para isso, e nós, aqui no atual, a gente passa despercebido, parece que outras pessoas é quem governa o nosso país, mas é só uma forma geral de ver, sobre a teocracia, sobre o que transicionou o povo de Israel para a monarquia, um rei que cuida do povo, e hoje, que nós estamos aqui no Brasil e nós vivemos a democracia, onde o poder está na sua mão, o poder está na minha mão, o poder está na mão do Samuelzinho que está aqui, ainda nem fez 18 anos, não sei nem se tem 15, o poder é do povo, tá bom? E essa história que nós vamos contar aqui, nós vamos conversar aqui, vai falar muito ao meu íntimo e vai falar muito ao seu íntimo, então preste bem atenção, não deixe perder nenhum detalhe, porque de uma forma ou de outra você vai sair diferente desse lugar, você vai sair com a transformação da sua mente, e eu tenho convicção e certeza que será para melhor, amém? A história que nós vamos conversar começa em 1 Samuel, e daqui a pouquinho nós vamos ler. Primeiro eu preciso fundamentar, contar uma breve introdução, para que a gente possa entender qual é o caminho que Deus quer falar conosco nessa noite. 1 Samuel é gerado de um milagre. Samuel, o menino de um filho de uma mãe, Ana, que não poderia ter filho, nós conhecemos essa história. Ela sobe até o templo falar com Deus, de ano em ano ela subia,
E ali ela fala com Deus de uma forma diferente. Mas antes dela subir, a Bíblia cita que ela tinha uma rixa com uma tal de Penina. E ela sempre ficava machucada. Mas ela sobe e fala com Deus com fé. E o profeta Eli solta uma palavra para ela, que ela teria o que ela queria no coração. E ela volta para casa e então ela gera. O povo via que os filhos de Eli, eles não estavam obedecendo as leis de Deus e muito menos o seu pai. E ele adverte Eli dizendo assim, porque você não está advertindo os seus filhos, corrigindo os seus filhos, eu vou tirar todo o sacerdócio da sua família, eu vou eliminar da sua família o sacerdócio que eu o coloquei na sua linhagem. Acontece uma guerra, nós já conhecemos, do jeito que Deus falou com Eli, do jeito que Deus falou com Samuel, enquanto Samuel crescia no templo, aconteceu, os filhos, Ofni e Finéias, morreram, depois morreu o pai, morreu todo mundo, as mulheres, na hora do parto morreu, tudo aconteceu dessa forma, a arca da aliança é levada, uma catástrofe geral, porque não obedeceram o que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fazia e mandava. Aconteceu que Samuel então cresce, colocado como o homem a quem Deus fala, colocado como juiz para julgar o povo. E ainda nós estamos na teocracia, onde Deus falava, e por toda a sua vida, como Ana prometeu, Samuel ia servir no templo, ia servir como alguém que iria ser da parte de Deus, até que ele conhece a sua esposa, tem filho, e os seus filhos, ou o seu filho primogênito, vai no mesmo caminho que Ofni e Finéias, desobedece seu pai, não segue a linhagem, não vai na mesma visão, atrapalha tudo, até o ponto do povo se reunir, chegar perto de Samuel e dizer assim: Samuel, o negócio é o seguinte, todo povo aí tem um rei, mas nós não temos, e nós queremos ter um rei aqui. Samuel, chateado, vai falar com Deus, chega para Deus e fala: Senhor, o povo está com uma conversa estranha aqui, que todo povo tem um rei. Fica tranquilo, meu filho, eles não rejeitaram só você, eles me rejeitaram também. Vai lá, anuncia ao povo como que vai ser se tiver um rei em Israel, um rei para o povo de Deus. Samuel pega os líderes que vieram falar com ele, chama e fala assim: vocês querem um rei? Vai funcionar da seguinte forma: suas filhas vão ser tomadas para trabalhar nas cozinhas, nos lugares do rei. Suas posses, você vai perder suas posses, o rei vai tomar conta de tudo. Seus jovens, eles vão ir para carros de guerra, eles vão ir para a guerra, vão ir para a batalha no nome do rei, da forma que ele mandar vai ser. Tem mais, vocês vão dar uma 10ª parte de tudo que vocês têm, tudo que vocês ganham, toda vez, para o rei. E eles aceitam. Não, é isso mesmo que nós queremos. E essa foi uma
transição de um governo. Nós estamos falando de governo aqui, e eu tenho certeza que você vai entender no final qual governo eu quero falar com você. Então, Deus já tinha separado um homem para tomar essa posição de rei. Acontece que as jumentas de um fazendeiro, de alguém que tinha umas terras, escapam, e o homem manda o seu filho para buscar essas jumentas. Esses jumentos, pastor Miguel que sabe melhor. É jumentas ou jumentos? Jumentas. E esse homem sai para buscar essas jumentas, não encontrando ele com o seu servo. O servo diz assim: ei, nós estamos perto aqui de um homem que Deus fala com ele. Vamos lá falar com ele, quem sabe Deus não revela a ele onde está esses animais, vamos lá. Aí esse homem se chama Saul, todo mundo já sabe, estava só escondendo para falar agora. Saul fala para ele assim: amigo, mas se nós formos lá nesse homem que Deus fala com ele, o que é que nós vamos dar para ele, porque eu não tenho nenhuma oferta. E eu já te digo aqui uma coisa, você vai observar na vida de Saul que ele é uma pessoa que honra seu pai e sua mãe, que está numa submissão ao seu pai, que honra profeta, que tem o seu coração, um coração aparentemente limpo, puro. E tem uma outra coisa também, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais bonito daquela época. Não havia entre os homens um homem mais bonito do que Saul. Era grande, forte, sei lá, ele era o homem mais bonito daquela época. Então você vai reparar que Saul realmente é uma pessoa de honra, uma pessoa educada, uma pessoa que tinha um futuro muito promissor. E o seu servo diz: não, eu tenho aqui, vamos lá. Então eles chegam na cidade onde esse homem que fala com Deus está. Uma noite anterior, Deus se revela a Samuel. O homem é a quem Deus fala, o homem do milagre, de uma mãe que não poderia gerar. Deus fala para ele assim: vai vir amanhã aí uma pessoa, um homem a quem eu já separei para ser o rei do meu povo, o governante do meu povo, assim como eles pediram. Chega então Saul lá, pergunta assim: é aqui que fica o homem qual Deus fala com ele? Em algumas traduções vai se dizer que é um vidente, né? A cara me lembrou um vidente em algumas traduções, mas era um homem, um profeta, e era Samuel. Sim, não é aqui que ele está, fica tranquilo, ele já chega aí, porque vai ter um jantar ali, uma festa, e ninguém pode se assentar enquanto ele não chegar. Então vocês podem ir correndo lá que eles vão chegar, e assim que ele chegar você fala com ele. Quando Samuel viu eles de longe, Deus já falou: é esse aí que vai ser o governante do meu povo. Calma que é só a introdução, nós só estamos montando a história, porque o lance é com o seu coração. Fica cegado com Saul, fica sossegado. Então Saul vai estar chegando e ele já fala assim: que bom que vocês vieram, fica tranquilo que as jumentas que vocês procuram já foi achado, já está tudo bem, vocês estão alguns dias aí, vem aqui que vocês vão comer. E Samuel já foi anunciando: eu tenho algo novo para você. Deus me disse que você vai ser o líder do meu povo, você vai ser o novo rei. Caraca, meu, você sabe o que ele faz?
Ele vai assim: moço, então, eu sou Saul, eu sou da tribo de Benjamim, e é a menor tribo que tem em Israel. E tem mais uma coisinha: da minha tribo, a minha família é a menor delas. De cara você já consegue ver que o coração dele, um coração puro, alguém que não tinha malícia, alguém que vivia num contexto onde as pessoas sempre eram melhores e maiores do que eles. Eu diria até uma pessoa que tem um coração como o de uma criança, um coração: poxa gente, eu sou menor, por que eu sou menor? Você não sabe, a minha família é menor, eu sou menor, tudo é menos em mim. Samuel fala: não se preocupe com isso, que não é sobre quem é maior, quem é menor. Deus falou que você vai governar. Levou eles para a festa, para o salão, tinha mais 30 convidados, colocou Saul e o seu servo lá, o seu trabalhador, na mesa. Chama aquela comida especial que eu falei que era para guardar. Chegou o cabra aqui que era para comer. Ele foi honrado. O seu coração era um coração mole, um coração muito bom. Não havia maldade. Então, passa-se algumas conversas. Chega na madrugada, Samuel chega para eles e fala: é hora de vocês irem. Vai lá que seu pai está doido atrás de você. Você precisa voltar. Você precisa voltar. E vou te dar umas direções. Você vai passar ali, você vai passar lá. Mas o mais importante, eu vou te ungir aqui. Você é um novo líder, um novo rei de Israel. Só basta agora tomar conta do trono. Mas quando você estiver indo, depois que você passar pelos lugares que eu te falei, vai ter uma porção, uma galera ali, uns profetas. E você vai lá que fala com eles lá. Saul foi como Samuel mandou. Quando chegou nos profetas, Saul encontra com eles, começa a profetizar com eles, e a Bíblia diz: e o Espírito de Deus entrou em Saul. O Espírito de Deus entrou em Saul. Ele volta para casa depois de profetizar, as pessoas viram e falam: ixi, será que agora Saul também é profeta, né? A minha Bíblia diz que tem até um ditado que fizeram depois disso: ixi, até Saul agora é profeta. Desconfiado dele, ele voltou para casa. Seu tio o recebeu e disse: ei, o que você estava fazendo, rapaziada? Está demorando. E ele escondeu tudo aquilo que Samuel falou sobre ele. Talvez por medo, talvez porque ele sabia que eles não poderiam ser nada, talvez porque na casa deles, todos os dias, alguém falava que eles eram o menor dos menores. Talvez ele não teve coragem de falar: eu estive com um homem a quem Deus fala, e ele me disse que se o povo pede um rei, Deus me escolheu. Ele não disse isso, ele não disse nada, só falou: show, tá bom, não, estava aí perdido, não voltou. Talvez os lares aqui no Brasil, nós estamos doutrinados a sermos os menores, sermos o jeitinho brasileiro. Tem que acabar com isso. Se Deus tem um chamado para o Brasil, se Deus tem um chamado para você, você tem que tomar posse disso. Não é porque a sua casa sempre foi a menor, não é porque você sempre foi ignorante, que você tem que permanecer nesse estado. Não é porque minha família toda passou necessidade, porque minha família toda viveu de ajuda, porque minha família toda a vida esteve num estado de pobreza, que eu tenho que ficar no estado de pobreza. Se Deus tem um chamado para o Brasil, se Deus tem um negócio com o brasileiro, você tem que tomar uma posição.
Se alguém te perguntar, você nem sabe quem é você. Se eu te perguntasse aqui, quem é você? Você ia falar o quê? Eu sou o Michael. Um povo sem identidade, um povo doutrinado para ser pequeno, mesmo Deus tendo promessa na vida dos brasileiros. Então acontece que o pessoal arma toda uma festa, um contexto para apresentar um novo rei. Ele se esconde de novo e ele é apresentado, assim como o povo pedia. Agora há um rei de Israel. Só que você vai ver que nesse reinado, nessa monarquia, diferente dos outros povos, o rei pede ajuda a Deus. De uma forma ou de outra, Deus ainda dominava sobre o povo, porque ele temia a Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia que ele tinha que conversar com Samuel, porque Samuel era o homem quem falava com Deus, pedia direção a Deus. Deus, podemos fazer isso? Deus, podemos fazer aquilo? É hora de fazer isso? É hora de fazer aquilo? Junto com isso, as experiências de Saul começaram a acontecer. Um jovem, menor das menores tribos, família menor das menores famílias, começa a ter experiências em liderança, batalha, pressão. Você já se sentiu isso? Você olha para trás e você acha que você, nossa, eu estou numa posição legal agora, antes eu era tão, sem conhecimento, sem nada, e agora eu sei tanta coisa. Isso acontece pela experiência. Então Saul começa a ter experiências de rei, tratado como rei. As pessoas o respeitavam como rei, e ele foi ganhando experiência. Só que as experiências dele começaram a mudar a mentalidade de quem ele era. Como é que as suas experiências, se você tem experiências boas, né? Porque experiências más tendem a nos levar mais perto de Jesus. Tendem, pode ser que afaste, mas tendem a reconhecer que existe um Deus. Oh meu Deus, só o Senhor pode fazer. Mas e as suas experiências boas? Porque rei, agora tinha todas as posses, ele comia do bom e do melhor, ele tinha soldados, mulheres ao dispor da casa. Quando você cresce, qual é a experiência que você adquire? Uma experiência que te leva para mais longe do Deus Altíssimo, ou uma experiência que te molda como alguém com um coração? Eu já falo sobre isso. E ele foi esperto, hein? Ele começava a ver guerreiros fortes, porque o povo, o inimigo, começava a arrumar guerra com eles, com o povo de Deus. E ele se viu necessário nessa experiência do que? Eu preciso que todos os homens fortes comecem a chegar a mim. Como é que você convence alguém a batalhar por você? Como é que você convence alguém para estar na mesma missão, sendo submetido numa submissão? O que é submissão? É fazer parte de uma missão. Como é que você convence pessoas fortes e valentes a fazerem parte do seu contexto? Usando a inteligência. Faz sentido isso para você? Como é que você consegue convencer alguém a ir numa batalha por você? Só porque você é rei, você manda? Não, se é rei, você manda, o cara fala, eu não vou, você perde a guerra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Não era para eu falar isso, mas eu vou falar. Como é que funciona na sua casa? Olha, eu sou o pai que manda aqui e você vai fazer? Ou você persuade essa criança que não tem nem inteligência suficiente para entender o que você está fazendo e faz ela fazer aquilo que você quer? Será que você demonstra força? Você sabe, ele vai crescer, ela vai crescer, vai tomar formato, tamanho, você vai mandar e nada vai acontecer. É tempo de usar inteligência, é tempo de usar sabedoria, não força, porque sendo os homens mais valentes e mais fortes que Saul, trabalhavam para o reinado de Saul ser bem sucedido, e eles ganhavam a batalha, eles tinham direção de Deus. Samuel estava ali, todo mundo na mesma pegada, Saul estava conseguindo levar o povo, até que essa liderança começou a subir na cabeça dele, até que esse governo começou a subir a cabeça dele, transformar o entendimento dele. O que é que eu quero dizer com isso? Ele parou de confiar em Deus, e aí sim, ele se colocou como um rei mesmo, um monarca mesmo, alguém que manda mesmo, porque enquanto ele falava com Deus, Deus dava a direção e ele executava, ainda assim sendo rei. Mas a partir do momento que ele começou a tomar decisões da vida dele, ele esqueceu de Deus, esqueceu que Deus chamou ele, esqueceu daquela festa maravilhosa com mais 30 convidados, esqueceu do dia que ele estava lá e ele encontrou com os profetas e começou a profetizar como os profetas. A guerra começou a apertar, amigo. Samuel falou assim, ó: daqui 7 dias eu vou aí. Era uma guerra tremenda, era muitos soldados. Eu não vou lembrar o número, mas era muitos soldados. Era de 600 mil para cima. E esse povo que vinha de contrário ao povo de Israel nessa guerra, contra Saul, eles começaram a oprimir, a ponto dos homens começarem a se esconder nos arbustos, esconder nas cavernas. Só que ele já tinha tido experiências de guerra, experiências de convencimento, experiências de manipulação de pessoas. E aí o que ele fez? Rapaz, deu horário, Samuel não chegou, já deu 7 dias, o povo está aflito, nós vamos perder. Não orou a Deus, não falou com Deus, tomou uma decisão, e rei tem que tomar decisão. Rei foi instituído para tomar decisão, e não importa se é certo ou se é errada, ele tomou a decisão. Só que as consequências de uma decisão errada podem te tirar do lugar que você está. Ele ficou com medo, esqueceu de tudo. A opressão do inimigo contrário foi tão grande que ele esqueceu foi de tudo. Samuel fala com ele assim: fica sossegado que quem está te ungindo é Deus, eu vou te ungir aqui, e tudo que você fizer, Deus estará com você. Não foi brincadeira. Deus disse que estava com ele, e ele não entendeu isso na primeira vez que o povo apertou ele com força, porque guerra é assim, muitos morrem, muitos ficam vivos, o povo sempre ganha, mas daí você perdeu vários homens, mas o problema era que aquela guerra eles iam perder mesmo. Porém, ele não sabia o que ia acontecer, se Deus ia agir, se não ia, se o povo ia se multiplicar, não ia. Ele decidiu tomar uma decisão. E ele falou assim: o povo está indo embora, gente, o povo está indo embora, meu Deus, o que eu faço? Ei, pega lá o sacrifício, vamos fazer um sacrifício aqui. Samuel chega logo depois, amigo.
Ei, muitas decisões que você toma vai se resolver daqui a pouco. Samuel chegou logo depois e disse: ei, que cheiro é esse? O que está acontecendo, gente? Olha, Samuel, o povo apertava, o povo ia nos matar, então eu decidi aqui fazer um sacrifício. Pensa num Deus irado. Não deu muito tempo. Eu me arrependo de ter colocado você na liderança. Meu Deus, eu me arrependo de ter colocado você como rei. Você percebe que a jornada sai de uma criança, de uma pessoa com coração puro. A pressão e os convívios faz com que isso mude, e que isso se transforme dentro dela, e ele se transforma, esquecer quem é o Deus de Israel. E quem perece? O povo. Tem essa conversa com Samuel, ele pede perdão, mas aí ele fala assim: meu amigo, olha, tem um negócio, que até os irmãos nossos usam, fala assim: é melhor você ser obediente do que você sacrificar, meu. É melhor você ser obediente do que você sacrificar. E Deus já coloca no seu coração de levantar outra pessoa para substituir a liderança. Nós já sabemos quem é. Você sabe quem é. É um menino. Estava cuidando das ovelhas do seu pai, valente, e que, segundo Deus fala, ele tinha separado alguém segundo o seu coração. Já havia rejeitado Saul. Só que desse ponto para frente, as coisas piorou muito. Tem uma coisa para te dizer: Deus não rejeita ninguém. Deus nunca vai rejeitar. Jesus nunca vai rejeitar. Mas não afronta. Mas não faz errado. Mas não quebra princípio. Mas não jogue contra o time de Deus. Mas não profane. Mas não erre contra o Espírito Santo de Deus. Você está tranquilo. Jesus nunca vai nos rejeitar. Deus nunca vai rejeitar. Mas não faz como Saul fez. Ele lista as coisas que parecem com aquilo que ele fez. Feitiçaria, nossa, um monte de coisa. Ele falou assim: isso aí é pecado como se fosse feitiçaria. Você não pode fazer isso. Deus rejeita ele. Os dias se passam. O Espírito de Deus sai de Saul. Aí, meu amigo, a pá virou. Ficou maluco. Ele era pego em alguns momentos profetizando sei lá o que, com o espírito maligno na casa. Ele era atormentado pelo inimigo, por Satanás. Mesmo assim, ainda governava o povo. Mesmo assim, ainda vivia. Mesmo assim, de vez em quando ainda tinham umas guerras, eles venciam as guerras. Mas eles eram atormentados pelo espírito maligno. Olha que coisa feia, né? Uma decisão, uma simples decisão de uma causa tão profunda, não era para ter feito, era para ter esperado. Esperasse todo mundo morrer, ver o que Deus ia fazer, sei lá, Deus ia fazer alguma coisa. Confie em Deus. Não, eu quero dar uma mãozinha, uma força, eu vou fazer. Então, ele é necessário que alguém vá fazer, né, tocar uma música, porque ele estava muito atormentado. Aí um servo dele fala assim: ei, tem um menino lá que toca uma harpa legal, e
Ele sabe tocar. Quem sabe se trazer ele aqui, ele não vai tocar e as coisas vão acontecer melhor para você. Então chamam lá Davi vai lá, Davizinho, criancinha, no reino, tocar a harpa para que o espírito maligno saísse do homem que governava o povo. Que coisa feia! Imagina só, seus filhos saberem, nossa, isso dá vontade até de chorar, ser atormentado por espíritos malignos, amigo. O povo todo sabe. Você não consegue se manter de pé, porque o Espírito de Deus saiu de você e agora você é atormentado pelo maligno. Todos sabiam. Perdeu a presença de Deus. Toma conta disso aí. Toma conta disso aí. Isso é muito importante. Você quer ser atormentado? Eu não, Deus me livre, meu amigo. Viver debaixo do Espírito de Deus, sobre a presença dEle, a alegria de Deus, que renova o nosso ser todos os dias. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Os dias se passam, e eu já caminho para o fim da introdução. Acontece um confronto especial. Todo mundo conhece. Golias se coloca de frente com o povo de Israel. O negócio aqui é nós dois, 1+1. Vocês não são corajosos? Vamos lá. Descia no vale e falava assim: ei, cadê? Quem vai vir? Vamos lá. Aqui ó, 1+1. Quem vencer, o outro povo vai ser servo. Eu não sei por que eles escutaram isso. Eu não sei por que eles escutaram isso. Que honra tem nisso? Que graça tem nisso? O cara tinha uma altura gigante, ele era grande, ele era forte, precisava de alguém para carregar o seu escudo. Para, meu amigo. Monta uma estratégia, acaba com eles, mata todo mundo. Quem que vai ficar um disputando um com um? Não sei, mas era assim. Ninguém ia. Até o dia que Davi vai levar alimento para os seus irmãos, para o líder lá. E ele chega assim: o que está acontecendo aí, pessoal? Nós já sabemos. Ele fala: não, quem que é esse circunciso aí? Que eu? Nisso, eu avancei demais, né? Samuel já tinha sido ungido a rei, tá? Samuel não, Davi já tinha sido ungido a rei por Samuel. Já tinha passado na casa dele lá. Aí chega: então deixa que eu vou. Ele foi. Todos nós já sabemos que ele venceu a guerra. Saul ainda era rei, só que ele era atormentado. Ele era o quê? Atormentado. Não tinha o Espírito de Deus sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre Davi, seu sucessor. Aí o que acontece? Ele chama Davi para perto. Davi venceu, Davi ganhou, Davi era o cara, matou o gigante. Todo mundo conhece essa história, eu não preciso explicar. Acontece que ativa nele uma inveja. Ele não era o cara, gente, ele não era o cara que separava os mais fortes, os mais valentes, para ficar perto dele, porque ele era o cara, o rei, o sábio. Eu quero te dizer uma coisa: quando você perde o Espírito de Deus, você perde todas as suas armas. Toda a sabedoria que você tem se transforma em nada. Em nada. Tudo que você já sabe, tudo não encaixa, não serve para nada. A única coisa que vai tomar seu coração é o ódio, a ira, intemperança. Tudo que é de mal vai acontecer com você. Por isso que nós temos que ter o Espírito de Deus conosco. E ativa uma raiva, uma ira.
Depois ainda que as mulheres falam que um matou milhares, outro matou 10 milhares, aumenta ainda a raiva, e ele fala assim: gente, vocês não conseguem ver, só falta passar a coroa para esse menino aí. Como pode o menor dos menores, você conhece essa história? O menor dos menores se transformar numa pessoa arrogante, uma pessoa invejosa. Davi não ficava fazendo fusquinha para ele: ei, cuidado, hein? Davi amava ele. Gente, Davi honrava ele. Davi era melhor amigo do seu filho Jonas. Jonas amava Davi. Que miséria de inveja que toma o coração de alguém assim. Dá uma olhada para você aí, será que você tem inveja de alguém? Se Deus falou que te rejeitou, amém, tchau, Deus abençoe, abraço, só Ele pode desfazer. Mas se Ele não falou que Ele te recusa, você ainda tem tempo para correr atrás disso. Se Ele falou: olha, você para mim já não vale mais nada, eu não quero mais nada com você, sinto muito, eu não posso fazer nada. Mas se Ele não falou e você tem inveja, se Ele não falou e você não consegue ver alguém crescer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de transformar esse seu entendimento, de receber, assim como Saul recebeu, o Espírito de Deus, porque nós vivemos numa outra época, e eu já vou falar sobre isso. Até que ele decide, Saul decide que ele tinha que acabar com Davi, porque, eu estou falando assim rápido, porque não tem como, irmão, eu ficar contando historinha parte por parte, faz 40 minutos que você está aí. Olha, ele decide que ele precisa matar Davi, mesmo sabendo que ele já era rejeitado por Deus, e que Deus falou para ele: eu vou levantar alguém no seu lugar. Não tem resistência com Deus, amigo, não tem resistência. Se Deus falou, é melhor você começar a cumprir na risca aquilo que Ele falou. Mas Michael, ele não é o rei. Eu te provo que ele é o rei hoje. Eu te provo que ele é o rei. Mas você não disse que nós vivemos numa democracia onde o povo é quem tem os direitos e vai lá e põe para quebrar no Estado? Mas a liberdade de cada um escolher o seu rei, sacou? A liberdade, você pode escolher qualquer um, meu amigo. Você pode escolher os outros deuses que tem aí, Baal, você pode escolher qualquer um, mas vai e segue a fé, porque se você escolher Jesus, se você escolher Deus, você vai ter que ir e você vai ter que seguir. Eu tiro o chapéu para quem é de outra religião e vai até o fim, tem que ir mesmo. Se você acredita, se você acredita em outros deuses, eu acredito no Deus Baal, eu acredito no outro, não vou ficar citando aqui, vai e não desvia não, vai até o fim, porque isso é honra. Você acha que está certo? Não está, mas você acha? Vai, porque eu gostaria de que fosse assim na minha vida com Jesus, até o fim. Você nega? Não, você vai morrer, eu vou morrer. Isso é honra. Isso é honra. Gente, eu não vou falar até o fim, mas esse homem perseguiu Davi. Esse homem encheu seu coração de impurezas. Esse homem, meu amigo, matou mais de 80 profetas. Você imagina só você lutando contra o seu próprio Deus, Criador.
Vocês ajudaram Davi? Ah, vocês ajudaram Davi? Mata todo mundo. Mulheres, crianças, profetas, todos. Não, eu não vou fazer isso não, Saul. Você que não é então do povo de Israel, vai lá e mata todo mundo lá. Você é louco? Deixa o Espírito de Deus sair da sua vida. As loucuras que você faz. Feia coisa, né? Só que agora eu quero falar uma coisa sobre que ninguém fala. Existe um governo que ninguém fala, não sei porquê. Não sei por que não fala na escola isso. Por que não falou para mim? Por que será que a minha mãe não falou para mim quando eu era mais novo? Seria tão mais fácil. Nós vivemos numa democracia. As leis são feitas pelo Estado, porque a gente que pôs eles lá e tudo mais, todo mundo já sabe, está cansado de saber. Que isso aí virou o que virou, uma máquina que virou o que virou. Mas tem um governo que ninguém pode mudar, que é o governo da sua casa, sua família, você, o seu dia a dia, os seus princípios. Quem é você? Qual é o seu propósito? Qual o seu propósito de governo? Qual que é o seu propósito de governo para a sua família? Você não tem, né? Nossa, isso não fala, meu. Se falasse isso, crianças da idade das crianças que estão ali, eles fariam projetos para viver. Eles fariam projetos de governo das próprias vidas para chegarem até um lugar. Por que toda vez que há eleição aqui no Brasil, cada um chega com um projeto diferente? Porque é um projeto de quê? De governo. Por que você não tem um? Por que você nem sabe para onde você vai daqui a pouco, a hora que você sair daqui? Por que nós não damos atenção a esse governo? Eu usei o governo de Saul aqui, porque nele contém amor, ódio, inveja, rejeição, humildade, tudo. Todas essas emoções, todos esses estados estão nessa história. Você governa a sua casa. Quem manda lá é o pai, é a mãe. Olha a hierarquia. Deus, profetas e sacerdotes, povo. Na sua casa, pai, mãe, o filho mais velho e os outros filhos. Igualzinho, não é? Não, governo. Como é que você tem lidado com o seu governo pessoal, da sua família? Quando Deus te coloca numa posição de ascendência, de crescimento, como você lida com isso? Quando você já lidou com isso num crescimento de sabedoria, você tem o direito de governar a sua família. Ninguém pode dizer como você governa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Assim como Saul, no começo, quando ele falava com Samuel, Samuel falava com ele tinha umas revelações até de Deus. Se você não governar debaixo da teocracia, debaixo de Deus, você vai dar com os burros nas águas. Jesus é o nosso rei. Sabe quem disse isso aí? Pilatos escreveu lá assim, ó, rei dos judeus. Por que ele colocou isso lá? É louco, né? Ele é o nosso rei. Jesus é quem dita as regras da nossa vida, mas quem gerencia e quem domina sobre todas essas coisas somos nós. Eu quero te trazer um alerta aqui, um alerta mesmo. Se até hoje você não deu conta de dominar, de liderar, de governar, ter um projeto de governo da sua vida, saiba que esse é um dos grandes motivos
porque você não cresceu nada, porque você paga a boleta até hoje, porque os boletos vêm atrasados, porque você briga, porque você tem inveja, porque você não é humilde, porque você não sabe que você é pequeno. Tudo que aconteceu de ruim é mérito seu. Tudo que aconteceu de ruim na sua vida é totalmente culpa sua. Não é de governo, estado, direita ou esquerda, não é. Não é. É tudo governo seu. Tudo. Porque Deus disse que nós viveríamos o melhor dessa terra. Deus disse que nós seríamos os filhinhos amados, co-herdeiro de Cristo. Nós somos alcançados pelo Espírito de Deus. Se tem alguma coisa dando errada na sua vida, é mérito seu. Michael, como é que eu faço? Como é que eu faço para mudar isso? Primeiro você tem que identificar. Você tem um plano? Você tem uma vida? Você tem um governo sobre os seus filhos? Ou está tudo largado? Não está. Começa a verificar, para um tempo, para ver a sua vida, senão você vai até o fim assim. Quantas gerações já passaram da sua família? Vocês não saíram do lugar. Por que você não faz diferente? Por que você não usa a cachola? Por que você não fala com Deus? Por que você não pensa? Por que você não governa? Por que você não toma atitude? Por que quando dá errado você não fala, deu errado porque eu agi errado? Por quê? Se você fizer isso, Deus vai te honrar. Tem um nome para isso, chama autorresponsabilidade. Se você for responsável pelas coisas que você faz, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Nós não vivemos mais debaixo de um rei físico aqui. Nós não vivemos mais debaixo de um governo qualquer. Nós somos governo. Ei, nenhum presidente, nenhum deputado, ninguém tem mais poder do que você. Ninguém. Ninguém. Nem o prefeito, nada, nem o vereador, ninguém tem mais pressão do que você. Você que manda em tudo. O povo aqui que manda em tudo. E é um povo que pode escolher qualquer Deus. Se você escolheu o Deus de Israel, fica tranquilo. Os outros eu não conheço, nunca fui de nenhum. Vê o que você faz. Mas se existe um Deus real, é o Deus de Israel. Um Deus que anima, reanima. Um Deus que nos deixa alegres, felizes e nos honra quando nós temos que ser honrados. Só basta a gente governar, tá simples. Governa, não deixa as coisas para depois, governa já, amém? Pastor Miguel, eu agradeço muito por esse dia. Eu espero que você saia daqui governando essa terra. Eu espero que você saia daqui. Michael, mas eu já atingi uma idade, sabe? Nunca é dias demais para você viver algo sobrenatural da parte de Deus, amigo. Nunca é dias demais para você viver algo sobrenatural de Deus. Porque Deus não tem nada além de ti, ou melhor, Deus não tem nada além de contigo só nessa terra. Ele tem para outra vida. O negócio não acaba aqui. Não acaba. Não acaba não. Não acaba não. Você acha que Deus vai te amar, te honrar, te exaltar, ou te diminuir, ou te oprimir, ou te deixar no chão, ou te levantar por alto aqui só na terra? Não. É o porvir que importa. Agora importa também, importa muito, mas o porvir importa mais, porque daí é eterno, amigo. Aqui dá para você desviar, dá para você voltar, só não pode morrer.
Dá pra você fazer o que você quiser, dá para pintar o 7. Você pode pintar o 7. Só não morra. Porque se você morrer, já era. Acabou. Acabou sua chance. Amém, irmão? Glória a Deus.